outro ponto que a gente também tem aqui, vamos dar uma visão geral agora aqui, vamos dar um passant, uma passagem. Antes disso, um momento aqui, se inscreve, deixa o like, larga um comentário aí, deixa uma pergunta aí. Eu vou coletar todas essas perguntas, como eu já disse, para fazer o nosso vídeo de perguntas e respostas. Então, vamos lá, ILM, vamos fazer uma visão geral desse cara aqui agora. Como eu disse, você pode criar e aplicar políticas de gerenciamento do ciclo de vida, né, do ILM, para gerenciar automaticamente seus índices de acordo com todos os requisitos que você quiser, seja de desempenho, resiliência, retenção. E essas políticas do ciclo de vida do índice, elas vão desencadear, elas vão quebrar em algumas ações. E é importante você entender quais são essas ações para você entender por onde o seu índice está passando no momento. Quais são essas ações? A gente tem a ação de rollover, a gente tem a ação de shrink, a gente tem a ação de force merge, a gente tem a ação de delete, né? O que é cada uma dessas ações aqui? Rollover, né? Quando a gente está falando de rollover, cria um novo índice de gravação, quando o atual. Oh, meu Deus do céu, hoje eu tô ruim para usar meu quadrinho. Quando o atual atinge um determinado tamanho, número de documentos ou idade. Ou seja, quando ele atinge um daqueles pontos que eu falei lá em cima do ILM, ele faz um rollover, ou cria um índice novo. Quando a gente está falando de shrink, o que o shrink faz? O shrink ele reduz o número de shards primários de um índice. Então, por exemplo, eu tenho 5 shards primárias e uma réplica, por exemplo. Quando eu fizer o shrink, eu vou reduzir esse número de shards primárias do meu índice. O force merge, o que o force merge faz? Deixa eu jogar esses caras aqui para cima, né? O force merge ele vai trabalhar da seguinte forma, isso é mais uma ação do nosso índice. O que ele faz? Ele aciona um force, ou um merge, na verdade, desculpa. Ele aciona um merge e reduz o número de segmentos no sim, né? Ele vai reduzir o número de segmentos de uma chart de um índice, né? Então, o que são segmentos? Segmentos são partes de uma chart, a gente pode se aprofundar nisso mais para frente, mas por enquanto grave só esse ponto aqui. E o delete, o que o delete faz? Ele remove permanentemente um índice, incluindo todos os seus dados e metadados. Ou seja, o delete é o cara responsável por deletar, por sumir com as coisas, né? Então, assim, o ILM, ele vai facilitar muito o gerenciamento dos índices, desde que a gente use arquiteturas de Hot Warm Code, que são arquiteturas bem comuns quando a gente está trabalhando com dados de séries temporais. Quando a gente está trabalhando com dados de séries temporais, o ILM vai facilitar muito, 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 muito a nossa vida. E aí, dentro do ILM, eu vou poder especificar o seguinte para você. Você pode especificar os seguintes pontos. O que eu posso especificar dentro do meu ILM? O tamanho máximo da shard, o número de documentos ou a idade em que se deseja criar um novo índice. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Outra coisa que eu posso fazer, o ponto em que o índice não está mais sendo atualizado. E o número de shards primários shards primários que podem ser reduzidos. O que eu posso fazer também? Quando forçar um merge, né? Quando forçar um merge para remover permanentemente os documentos que são marcados para exclusão.
Eu posso também especificar o ponto em que o índice será movido para um hardware com menor desempenho. O ponto em que um índice será movido para um hardware de menor desempenho. Ou seja, quando eu vou trocar ele de hardware. Também posso especificar o ponto em que a disponibilidade não é mais tão crítica, crítica e o número de réplicas pode ser reduzido. Então, assim, pô, eu tô com o meu ciclo de vida ali, eu tô com a minha informação lá na arquitetura quente e tudo, aí, de repente, eu vou, putz, passar lá para o ARM, então eu vou mover para um hardware com menor desempenho, eu vou pegar, vou remover as réplicas dela, por exemplo, porque disponibilidade já não é mais um ponto a ser levado em consideração, por exemplo, e depois eu posso especificar quando o índice será excluído com segurança, que é a hora que eu vou conseguir apagar o meu índice de forma por completo.